Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos utilizar o laço de repetição while para criar uma tabela, pessoal, em PHP. E para isso, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o mesmo arquivo da aula passada. Então, no nosso arquivo repeticão while, nós criamos um exemplo, né? Que mostra o quê? Mostra o uso do while para exibir vários headers aqui, né? Vários cabeçalhos, desde o 1 até o 6. E nós vamos utilizar o while também para quê? Para construir uma tabela de maneira automática, tá? A única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou alterar aqui o nosso H1, while, né? E vou colocar aqui, ó, headers, ou melhor, títulos H, pronto. Ok? Agora, eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar um outro H1 aqui e vou escrever tabela. Olha ali, tabela. E como eu vou fazer isso, pessoal? Só para não misturar, né? Apesar de que o correto seria até manter no mesmo bloco de comando PHP, aqui eu vou criar um outro bloco de comando, ó. Já faz tempo que nós não fazemos isso, sempre estamos copiando, ó. Então, criei um bloquinho de comando PHP, tá? E aqui dentro eu vou começar a lógica do meu exercício, né? Para montar uma tabela automaticamente. Primeira coisa, na hora de construir uma tabela, eu preciso determinar a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Então, vou criar uma variável aqui, L, que vai falar quantas linhas eu possuo. Então, olha lá, L igual a 5. Então, eu vou ter 5 linhas na minha tabela. E C igual a 3. Quantas colunas eu vou ter na minha tabela? Então, aqui, essas duas variáveis determinam a quantidade de linhas e a quantidade de colunas da minha tabela, ok? Então, aqui, ó, na hora de exibir o meu header, né, meu título 1, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer isso daqui, ó, abrir um bloco de comando PHP, pessoal, ó. Dentro dele, olha que legal, nós já fizemos isso, e vou colocar aqui dentro o seguinte código, ó. Tabela, né? Vou dar um eco para ele escrever aqui no documento. E o que ele vai escrever? O conteúdo que está em L, X, o conteúdo que está em C. Então, ao executar este arquivo, olha o que ele vai mostrar. Tabela 5x1. Então, 5 linhas e 3 colunas. Tá ok? Quando a pessoa visualizar aqui a tabela, não vai ter erro algum, ele já vai saber. Ô Danilo, mas eu não sei criar tabelas em HTML. O que eu faço? Pessoal, nós devemos, né, utilizar os recursos que estão à mão. Então, um item muito interessante, sempre quando vocês tiverem dúvida de algum comando HTML, basta vir aqui, por exemplo, ó, table. Table HTML, ó. Ele já vai me trazer aqui tudo referente, né, a este comando. Então, olha que legal, ó. Um site muito interessante é o W3 Schools, ó. Esse site aqui, ele trata sobre um monte de assunto relacionado à programação web. Então, sobre HTML, CSS, JavaScript, PHP também, ó, Bootstrap e mais um montão de coisa, gente. Então, já logo de cara ele já me trouxe aqui, ó, definições de tabela, ó. O que é uma tabela, né? Me dá exemplos, ó, de como formatar uma tabela também, tá ok? Tá, mas o que eu quero? Quero construir uma estrutura simples de tabela. E uma estrutura simples de tabela é essa daqui, ó. Olha ali. Vou copiar aqui e colar. Ah, Danilo, eu não achei esse mesmo exemplo. Não tem problema, vou editá-lo aqui com vocês, tá? Eu copiei e colei aqui só para nós termos uma base, tá ok? Então, olha ali. Para criar uma tabela, pessoal, o que eu preciso?
do comando table. Ó. Esse comandinho aqui determina, né? E eu vou criar uma tabela, tá? Então, table, a tag que fecha a tabela, olha ali. Ah, beleza. E o que eu falo? Como que eu falo que eu quero criar uma linha? Aqui, ó, tr. Okay? Então, aqui eu estou falando que eu quero criar uma linha, ó. Ah, beleza. E como que eu falo para criar colunas, né? Aqui, ó, coluna é isso aqui, gente. Ó. Então, isso é uma coluna. Então, essa é uma estrutura bem simplificada de uma tabela, tá bom? Só isso daqui. Aqui, ó, é o cabeçalho da tabela, vamos dizer assim. Eu vou deletar essa tabelinha aqui, não nos interessa, esse código. Então, aqui é uma estrutura básica, ó, de uma tabela. Tabela, linha, coluna. Ok? Então, se eu fosse criar na mão aqui, ó, programando em HTML uma tabela, o que eu teria que fazer? Ó, tá, minha tabela, vamos supor, é 5 por 3, 5 linhas por 3 colunas. Então, aqui, ó, estou falando que eu tenho 3 colunas em uma linha. Então, se eu quero 5 linhas, eu tenho que fazer isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5 linhas na minha tabela. Se eu olhar aqui esse exemplo, olha ali, tá aqui a tabelinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Olha ali, 3 colunas, 5 linhas. Ok? Só que eu quero criar, ó, essa estrutura, tudo isso daqui que eu fiz de maneira braçal na mão, né? Eu quero fazer de que maneira? Eu quero implementar isso daqui utilizando o que? O while. Eu quero que o while me ajude a montar as linhas e as colunas da minha tabela. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui a brincadeira. Vou abrir um bloco de comando PHP para poder programar em PHP. Tá? Então, tá aqui meu bloquinho. Beleza. Então, quero construir uma tabela. Primeiro de tudo, vou dar um eco. Para quê, pessoal? No documento, olha ali, a tag de abertura de tabela. Também vou dar um outro eco, olha ali, para que seja escrita a tag de fechamento de uma tabela. Tá? Ah, Danilo, mas já vou abrir e fechar a tabela? Mais ou menos. Por quê? Porque agora aqui, entre esses dois comandos, eu vou criar um laço de repetição while. Ó. E esse laço de repetição, vou até colocar um comentário aqui, ó, na frente. Vai tratar do que? Das, ó, criar as linhas da tabela. Olha que legal. Então, vou criar as linhas da minha tabela. Tá? Pronto. Beleza. E como que eu vou fazer isso? Toda vez que ele entrar aqui, ó, eu quero que ele crie uma linha. Correto? Então, eu preciso definir uma condição para que meu while pare quando completar quantas linhas? 5 linhas, ó. Ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um contador, ó. Eu vou chamar de IL, que eu vou atribuir 1. Olha ali, 1. Beleza, Danilo. E o meu while vai funcionar de que maneira? Olha ali, enquanto o meu IL for menor ou igual a L, quantidade de linhas da minha tabela deve possuir, tá? Eu tenho que criar linhas. Então, ele tem que entrar aqui dentro do while e criar uma linha, tá? Como que eu crio uma linha? Novamente, vou utilizar o comando echo para escrever no documento, ó. E o que eu vou escrever no documento? Um tr, ó. Essa tag é que cria uma linha. E eu vou abrir e fechar a tag de linha, ó. Então, acabei de criar uma linha. Ah, maravilha, Danilo. Mas e aí? A minha linha não tem que possuir colunas também? 3 colunas? Tem. Então, aqui, antes de eu fechar a minha linha, ó, por meio do comando echo, eu vou criar um outro while. Olha que legal.
onde eu vou criar um outro contador, que eu vou chamar de IC, olha lá. Enquanto IC for menor ou igual a C, eu vou fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Olha ali, legal. Eu vou construir as minhas colunas. Então, aqui fora do while, eu vou iniciar o meu IC, valendo o quê? Valendo 1, ó, pessoal. E aqui dentro, eu vou simplesmente dar um eco, olha ali, e mandar escrever o quê? Vou mandar escrever isso daqui, ó. A única coisa que eu vou alterar é o conteúdo de cada coluna. O que eu vou colocar aqui como conteúdo de cada coluna? Eu vou colocar aqui, ó, um A, espaço, href, ou melhor, vou fazer isso, www.defilito.com.br. Pronto, só para nós testarmos e ver se funciona. Depois nós podemos alterar aí, aumentando a quantidade. Então, deixa eu deletar isso aqui, que nós não vamos utilizar. Pronto, gente. Olha ali. Vamos ver se funciona. Pô, Danilo, tem alguma coisa errada, ó. Ele foi criando um monte de coisa, ó. Ó. E na realidade ele ainda está criando, ó. Olha aqui, ó. Uma boletinha girando aqui, ó. Por que ele ainda está criando? Pô, puxa vida, vamos ver o nosso código, é. Ele não tem fim, gente. Na hora que ele entra nesse while aqui, ó, ele nunca sai desse while. Por quê? O I, neste caso, ó, o IC começou com 1 e sempre vai ser menor ou igual a C. Ó, por quê? Porque eu não estou incrementando o valor do IC. E como que eu faço isso? Uma outra maneira, ao invés de eu fazer deste jeito aqui, ó. Cadê? Como eu havia feito anteriormente, ó. Inclusive, eu também não incrementei quem? Olha ali. Eu não incrementei, pessoal, meu IL, ó. Então, na hora que termino aqui, eu também tenho que fazer o quê, ó? IL recebe IL mais 1. Pronto. Isto daqui, ó, representa a mesma coisa que isso, pessoal. Isso aqui é uma forma simplificada de incrementar um valor a uma variável, tá? Então, IC seria a mesma coisa de eu fazer o quê? Fazer isso aqui, ó. IC recebe IC mais 1. Tá? A mesma coisa. Vamos testar? Vamos ver se funciona? Olha que legal, gente. Funcionou, ó. Para ficar um pouquinho mais bonito, ó. Fazer o quê? Na hora de escrever aqui a minha tabela, ó, echo table, eu vou colocar assim, ó, border igual a 1. Tá? Só que eu vou ter que mudar este eco usando aspas simples, ó, para que eu possa utilizar aspas duplas dentro do meu texto. Vamos ver aqui como que vai aparecer agora. Pronto, olha lá, que lindo nossa tabela, né? While 5 vezes 3. Então, pronto, pessoal, conseguimos aqui construir uma tabelinha utilizando o quê? Utilizando um laço de repetição while, tá? E também eu vou fazer o quê, ó? Vamos ver se eu lembro, ó, de cabeça. Eu vou criar um link, ó. A espaço href é igual, olha ali, novamente, então vamos ter que usar aspas simples aqui neste eco, para que eu possa programar o href, tá? Então, o que eu vou colocar aqui no endereço? http://https, né? www.defilito.com.br. Pronto, olha que endereço lindo, pessoal. Fechei aqui. Fechei o A. Vamos ver. Olha ali. Se eu clicar aqui, eu vou para o meu mega site defilito.com.br, funcionando. Tá ok?
Pronto, pessoal. Então, nós conseguimos ver aqui como trabalhar com laço while para construir uma tabela, tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse encontro.